Enfim, a gente está aqui para bater um papo, né? Eu gostaria de começar colocando em perspectiva onde é que o diploma, né, que a gente está aqui discutindo, esse projeto de lei, onde é que ele se insere, né? Qual que é a arquitetura mais geral na qual ele se insere? E eu acho que esse é um ponto muito relevante para nós aqui. Trata-se, na verdade, de mais um diploma, de mais uma mudança institucional naquilo que a gente tem chamado de Política Nacional de Acesso ao Seguro. Eu acho que esse talvez seja o ponto principal aqui dessa primeira mensagem, né? O Brasil tem um enorme mercado potencial de seguros, raras vezes comparável a qualquer outro mercado do mundo, né? Nós temos 210 milhões de habitantes, nós temos, enfim, certamente muito espaço para fazer a penetração do nosso mercado de seguros e uma economia como a nossa, com uma pujança que oscila entre a sétima e a oitava economia do mundo, a depender aí dos critérios que se usem, uma economia como essa, ela não pode olhar para o mercado de seguros, que é considerado o 18º, 19º, a depender também das variáveis que se escolha, e a gente não pode aceitar que uma economia desse tamanho tenha uma penetração que ainda não é a ideal. Nós temos muito espaço para crescer. E por isso, então, nós temos que ter uma política nacional de acesso ao seguro que busque ampliar esse mercado, que busque fazer desse mercado aquilo que ele pode vir a ser. E aí, para isso, nós temos alguns pilares, nós temos algumas variáveis que nós temos certamente que ajustar. Veja, nós temos variáveis na capacidade de consumo. O Brasil é um país que, por vários índices, é considerado um país com muita concentração de renda, então, nós temos toda uma série de políticas governamentais destinadas a democratizar a renda, a possibilitar que mais famílias e mais consumidores e mais empresas elas tenham mais disponibilidade para fazer outras escolhas de investir que não somente a que elas fazem hoje. Quanto mais comprimida a renda, como todos nós sabemos, mais básicas as necessidades que visam a ser cumpridas. Quanto maior acesso à renda, você começa a diversificar os produtos que essa renda vai buscar consumir. Portanto, numa economia como a nossa, se ela vier a passar por um processo de democratização de renda ou de descompressão da renda, né, democratização do ponto de vista estrutural ou de descompressão, como por exemplo com o programa Desenrola, que num determinado momento específico ele vai lá e descomprime a pressão pela qual as famílias ou as pessoas estão passando. Quando nós temos uma desconcentração, uma descompressão da renda, certamente essas medidas elas autorizam que as famílias e os consumidores possam ter novas escolhas de consumo, novas escolhas de produtos financeiros, dentre os quais o seguro. Então, veja que a Política Nacional de Seguros, ela deve ter uma política nacional de acesso ao seguro, ela deve ter vários pilares, um dos quais é esse estrutural, permitir que as famílias e as pessoas tenham renda para incorporar este consumo que é mais sofisticado do que o mero consumo de alimento ou vestuário, por exemplo. Então, esse é um dos pilares. Mas nós temos que ter outros pilares em uma política nacional de acesso ao seguro. Nós temos que ter, por exemplo, um pilar que organize adequadamente os incentivos tributários para que as empresas, tanto seguradoras quanto seguradas, possam se guiar adequadamente neste cenário complexo que é a nossa tributação. Por isso, então, nós temos toda a discussão sobre uma reforma tributária, na qual certamente todo o setor de seguradores, segurados, tem se empenhado para melhorar todo o cenário tributário. E nós temos uma específica política, que é a política regulatória específica, o desenho específico dos contratos de seguro. Este é um outro pilar da política nacional de acesso ao seguro. Então vejam que são várias camadas e a lei que nós estamos discutindo aqui hoje, ela é um dos tantos diplomas normativos que se inserem neste objetivo maior, que é propulsionar, que é impulsionar o acesso e o consumo de seguro no nosso país. Então, do que trata especificamente este pilar? Este pilar tem como objetivo organizar mais adequadamente as relações entre segurado e segurador. Este é um dos pilares
essenciais. Nós temos que ser capazes de olhar para esse pilar e dar as respostas que o acúmulo histórico necessita que nós venhamos a dar, mas o objeto principal dessa primeira mensagem a todos vocês é que este não é um diploma isolado. Nós estamos falando de uma ampla articulação, de uma ampla mobilização para que o país, dotado de uma política nacional de acesso ao seguro, consiga ter mais consumidores. Tendo mais consumidores, as seguradoras consigam vender mais, tornar mais pessoas tranquilas e garantidas, vendendo mais e tornando estes consumidores, estes fregueses contentes, nós instalamos um círculo virtuoso no qual todos ganhamos. Ganhamos os segurados, que terão maior acesso a um seguro de maior qualidade, e ganharão os seguradores, que prestarão um serviço da mais alta relevância para toda a sociedade brasileira e certamente sendo adequadamente remunerados para isso. Então, a primeira mensagem sobre o atual projeto de lei e as discussões que nós estamos tratando é que ele não é algo isolado, ele se insere em uma política maior, que é a Política Nacional de Acesso aos Seguros, que tem metas ambiciosas, como nós colocamos. Um país que tem entre a oitava, a nona economia do mundo, somente o 10º ou 19º mercado de seguros do mundo, nós podemos ampliar muito isso e certamente dar um salto, tanto ampliando a penetração nos atuais consumidores, como ampliando a atual base de consumidores, e certamente os nossos números de 3 a 4, a depender de como se quantificam, eles podem certamente aumentar em curto prazo e, eventualmente, atingirmos metas ambiciosas, como a que foi proposta no plano que a CNSEG apresentou a toda a sociedade, de atingirmos cerca de 10 a mais por cento do PIB brasileiro, de todo o mercado de seguro, num espaço relativamente curto de tempo. Essas são, então, eu diria para vocês, as bases estruturais nas quais se insere a atual discussão sobre o PL 29. Depois de encerrada essa primeira mensagem, eu diria a vocês que nós temos uma segunda mensagem estrutural a dizer sobre o atual PL, que é a forma pela qual ele vem sendo realizado. Uma coisa são os seus objetivos e outra coisa é a forma pela qual ele vem sendo realizado. E eu diria que a palavra que destaca e distingue a forma pela qual ele vem sendo formatado é a palavra diálogo. Isto não é uma novidade neste projeto de lei, ele já foi objeto, historicamente, de cerca de mais de 200 emendas parlamentares, das quais cerca de metade delas foram incorporadas previamente ao texto original. Isso é certamente um caso muito raro em toda a nossa história parlamentar, ou seja, trata-se aqui de um texto profundamente estudado pelo parlamento, de um texto profundamente modificado pelo parlamento, e esta tônica do diálogo, ela segue acontecendo. Nós temos aqui certamente um diálogo que é amplo com muitos setores, eu destacaria aqui os setores da indústria, Fiesp, CNI, certamente sempre muito presentes a discutir os termos do projeto de lei, mas eu faria um especial adendo, eu chamaria especial atenção neste atual momento para todo o diálogo com a CNSEG. Essa coletiva aqui, ela é mais uma demonstração deste fato, mas, na verdade, isso aqui não é um evento isolado. A CNSEG, desde o início da tramitação, ela jamais se furtou a fazer inúmeras observações sobre o texto do projeto de lei, olha, e nem todas concordantes, inclusive porque democracia, ela não é o sistema no qual as pessoas concordam plenamente conosco. Democracia é aquele sistema que todos nós valorizamos, porque justamente ele é o sistema que permite a exposição da divergência, e ele é o sistema também que permite a estruturação de uma arena de diálogo para paulatinamente ir satisfazendo essas divergências. Então, a CNSEG, ela sempre, desde o início, foi uma observadora muito atenta da tramitação desse projeto de lei. Num determinado momento, a CNSEG se engajou de maneira bastante intensa nas proposituras de reforma do projeto de lei. Aliás, foi isso que possibilitou, lá, alguns anos passados, a aprovação na primeira Câmara do nosso parlamento. Este é um fato que deve ser aqui ressaltado, porque o diálogo e a propositura sempre de
visando a melhoria do projeto da CNSEG, tem sido um histórico da entidade, e agora, particularmente, eu chamaria atenção e faria um destaque extremamente positivo para a postura da CNSEG novamente, na figura do presidente Diogo Oliveira. O presidente Diogo Oliveira capitaneou os diálogos recentes da CNSEG com o Ministério da Fazenda, com os demais atores que informam a propositura final e contemporânea do atual projeto de lei. O presidente Diogo da CNSEG capitaneou esses diálogos, trouxe à mesa pontos muito relevantes e, na verdade, este empenho no diálogo que a CNSEG revelou neste projeto de lei, tampouco é isolado em relação a este projeto de lei. Recentemente, a SUSEP lançou o grupo de trabalho Seguros, Novo PAC e Neoindustrialização, chamando muita gente a colaborar com a autoridade reguladora sobre os rumos pelo qual o seguro pode contribuir com o incremento dos nossos atuais projetos de desenvolvimento, e a CNSEG foi das mais presentes instituições e está sendo. Aliás, recentemente, justamente numa conversa com o presidente Diogo Oliveira, é que a SUSEP revelou que vai elaborar um novo grupo de trabalho, seguros, previdência e transformação ecológica, e a organização deste grupo, desde sempre, conta também com a participação e com o suporte da CNSEG. Então, a segunda mensagem geral que eu gostaria aqui de colocar é que este projeto vem sendo fruto de muito diálogo com amplos setores do mercado. Gostaria de fazer um especial adendo ao diálogo com a CNSEG e dizer que este diálogo ele não vem de hoje, ele já vem de bastante tempo, mas que atualmente, certamente, toda a postura com a qual a CNSEG se direcionou para melhorar o projeto, ela merece claramente aqui um amplo destaque, e esta é a segunda mensagem que eu gostaria de passar para vocês. E agora, como última das 3 mensagens iniciais aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu gostaria de adentrar ao próprio mérito do projeto. Eu me programei aqui para falar por 15 minutos, tá? E vocês podem ficar absolutamente tranquilos, eu estou exatamente adentrando agora ao 12º minuto, tá ok? Eu tenho algum rigor no controle do tempo aqui, fiquem absolutamente tranquilos, vocês não precisam se assustar, porque daqui a pouquinho o presidente Diogo falará também no seu tempo regulamentar, eu não comerei o tempo dele. Eu agora vou ao mérito do que o projeto traz. Eu gostaria de destacar para vocês alguns dos pontos mais relevantes. O primeiro é que a aprovação de uma lei específica para o contrato de seguro, ela, na verdade, coloca o Brasil no mesmo patamar institucional que diversos outros mercados do mundo. Qual é a arquitetura pela qual se estrutura a regulação de um mercado tão complexo e sofisticado como o de seguro, que simultaneamente envolve regulação e fiscalização prudencial, ao mesmo tempo tem uma forte correlação com seguros que são massificados, que, portanto, atingem gente que é incapaz de compreender e ler adequadamente uma apólice de seguro. Vejam a complexidade desse mercado. Então, qual é a forma pela qual este mercado é, mundo afora, organizado e estruturado? Ele é composto, via de regra, por uma lei especial de seguro, uma lei especial do contrato de seguro, e na outra ponta, uma agência reguladora, uma autoridade reguladora e fiscalizadora. Este é, eu diria, o binômio que organiza o mercado de seguros em alguns dos mercados mais avançados do mundo, dentre os quais Alemanha, Inglaterra e outros tantos aqui. Na realidade, o que este projeto de lei faz é colocar o Brasil neste patamar. Então, eu diria para vocês que esta é a primeira grande inovação que essa discussão sobre o projeto de lei e a sua aprovação em muito breve, esperamos, ela traz. Uma segunda grande mensagem que este projeto nos traz é a criação daquilo que a doutrina jurídica chama de microsistema jurídico, né? Nós temos vários microsistemas jurídicos. Nós temos um microsistema que é o chamado microsistema do consumidor, nós temos um microsistema que é
o das relações de mercado de energia elétrica, são vários microsistemas. E qual é a racionalidade do microsistema? Via de regra, a complexidade daquelas relações econômicas, ela é de tal monta que ela demanda um destaque daquilo que se chama de lei geral ou da regulação geral, que, por exemplo, é o Código Civil. Então, no caso aqui, este projeto de lei, ele traz em um diploma apartado uma organização específica que tem mais tempo, tem mais vagar ao longo de um tanto a mais de artigos, para especificar aqueles pontos que são muito distintos e muito caros somente a uma disciplina e que não são, então, passíveis de tratamento meramente em diplomas gerais. Então, a ideia de microsistema é algo que vai colado à chamada lei especial do contrato de seguros. Então, acho que essa é uma segunda ideia força aqui. E eu, para finalizar agora, eu traria para vocês qual a ideia geral que permeia por dentro do diploma toda a sua lógica. A ideia de ter uma lei especial e a ideia da criação disso que é chamado de um microsistema, uma lei especial que se articula junto à autoridade reguladora, existe uma ideia central nesse diploma. E eu diria para vocês que a ideia central é trazer clareza e trazer certeza ao ato de consumir o contrato de seguro e ao ato de ofertar o contrato de seguro. Vejam só que esse diploma, ele, ao longo de todo o tempo da sua tramitação, não só ele pôde recolher as principais condensações jurisprudenciais do STJ ao longo de vários assuntos, como, isso é curioso, ele próprio já serviu também de inspiração para algumas decisões jurisprudenciais. Então, a ideia desse diploma é que ele possa, ao longo dos vários nós que estruturam o ato de ofertar e consumir no mercado de seguro, a ideia desse diploma é ofertar clareza, e eu vou dar um exemplo para vocês aqui, e com isso eu encerro a minha participação, porque sim, eu já passei um minuto a mais do que eu me tinha programado. Eu vou dar o exemplo da regulação de sinistro para vocês. O ato da regulação de sinistro, eu certamente aqui, a ampla maioria de vocês tem muita proximidade com o mercado de seguros, mas vocês não estão escrevendo só para vocês, né? Vocês estão escrevendo para o grande público. Então, eu estou pegando aqui aquele exemplo que eu acho que é o mais próximo possível do interesse de um consumidor, né? O ato da regulação de sinistro é quando finalmente vai se realizar na vida concreta a razão pela qual nós compramos o nosso seguro, né? A gente compra seguro primeiro para ficar tranquilo e depois, se acontecer aquilo que nós não gostaríamos que acontecesse, aí a gente vai à seguradora e fala, ó, aconteceu, por favor, você me ajuda? Aí a seguradora vai lá, olha o que aconteceu, ela faz uma análise e diz, olha, de fato aconteceu, está coberto e você faz direito, você tem direito a este tanto de dinheiro. O nome disso tudo, que eu estou aqui procurando traduzir em palavras muito simples, mas o nome disso é regulação e liquidação do sinistro. Qual que é o ganho que a atual regulação que este projeto de lei traz? Este projeto de lei, ele instila, ele consagra uma cultura pela qual nós teremos prazos para este processo, nós teremos uma série de regras que disciplinam a necessidade de apresentação de informações ao longo deste processo por parte tanto do segurado quanto da seguradora, e na verdade o que nós temos aí, no momento crucial do contrato de seguro, uma disciplina jurídica que busca a clareza. E onde é que nós podemos chegar com essa disciplina jurídica que busca a clareza? E com isso eu encerro. Pensem todos vocês aqui, quando vocês compram algo, esperando receber algo que vocês compraram. E de repente vocês, de fato, recebem este algo que vocês estavam esperando. Certamente esta boa experiência de consumo, ela vai levá-los com muita tranquilidade a realizar um outro ato de consumo muito semelhante, de produtos muito semelhantes. Portanto, a clareza e a certeza, quando experimentadas por aquele que está consumindo, ela é certamente um grande incentivo a que se volte a consumir este produto. Então, o que nós estamos querendo com toda essa disciplina jurídica é que a experiência
experiência do consumidor de seguros seja a melhor possível, para que com esta confiança ele volte a consumir e consuma cada vez mais. Então, com isso eu encerro aqui as linhas gerais, as 3 grandes linhas sobre o projeto de lei. Agradeço demais a atenção de vocês. Vamos ouvir agora aqui o presidente Diogo da CNSEG e depois estamos abertos a todos os questionamentos de vocês. Muito obrigado pela atenção. Diogo, tá no mudo. Perdão. Muito boa tarde a todos aqui, agora formalmente. Obrigado, Alessandro, pela explanação. Eu também vou fazer um comentário inicial sobre o processo e um agradecimento e um elogio à postura que a SUSEP e o Ministério da Fazenda tiveram nesse processo de muita colaboração e de muito espaço para a discussão, a apresentação, como disse o Alessandro, né, das discordâncias, que foram todas sempre tratadas com muita profundidade, com muita parcimônia, né? E, portanto, eu posso dizer que o resultado desse projeto hoje é um projeto que atende às principais demandas do mercado de seguros e eu, se pudesse dar um nome a esse projeto, eu diria que é um projeto, né, de proteção do consumidor de seguros, ou um projeto de defesa do consumidor de seguros, um projeto da transparência do mercado de seguros. Portanto, é um projeto que é positivo para o mercado de seguros, principalmente pensando dentro dessa perspectiva de crescimento do mercado que a gente tanto tem defendido. Eu acredito que quanto mais qualidade, quanto mais confiança houver no produto de seguros, tanto mais fácil será expandir o mercado e levar o seguro para uma parcela maior da população. Como acredito que todos aqui conhecem, nós lançamos no início do ano o PDMS, Programa de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, que tem uma meta de alcançar 20% a mais de população atendida pelos seguros e 10% do PIB em termos de participação do setor de seguros no PIB, no prazo de 8 anos, ou seja, até o final de 2030, esse é o nosso objetivo central. E vocês se lembram muito bem que, né, o PDMS está estruturado em, né, vários eixos de ação, mas um, né, mais importante, que é a imagem do seguro, onde esse projeto se enquadra. É um projeto que vem contribuir para que a imagem do seguro seja cada vez mais fortalecida, cada vez mais reconhecida, né, e que o segurado tenha cada vez mais confiança no produto seguro. Portanto, o resultado dessas discussões, o resultado dessa evolução que foi feita no projeto, a meu ver, o coloca exatamente nesse quadrante, o quadrante de uma lei que terá efeitos de longo prazo, porque ela traz mais transparência nas relações entre o mercado e o segurado, ela exige mais clareza dos contratos, ela exige mais clareza das análises, das avaliações, né? Mais clareza na regulação de sinistro, como explicou aqui o Alessandro, né? Então, ela se enquadra exatamente dentro desse processo. Também, né, ouvimos como se fosse música as palavras do Alessandro, que têm sido repetidas, e mais do que palavras, têm sido dadas consequências a essas palavras, com ações concretas, como essa que a gente está divulgando aqui, né, de que isso faz parte de um objetivo estratégico do governo de expandir o mercado de seguros para que ele alcance o seu potencial, né, e alcance principalmente e cumpra o seu papel social de melhorar a vida das pessoas, dar mais estabilidade patrimonial e financeira às pessoas, às empresas, aos negócios e até ao próprio governo, porque o governo também é um grande segurado. A gente às vezes se esquece disso, mas o governo é um grande cliente de seguros. Então, dentro desse quadrante, a gente vê, né, a aprovação desse projeto como um passo nessa direção mais ampla, mais estratégica de ter um grande mercado de seguros no Brasil com todo o seu potencial desenvolvido. O projeto traz alguns elementos que eu acho que eu queria destacar, que são importantes exatamente
nesse sentido, né? Então, o projeto fala, como já mencionou o Alessandro, né, das regras, né, dos prazos para a regulação, o que faz com que, digamos assim, a perspectiva de recebimento da indenização do segurado tenha um horizonte definido. Então, né, o prazo geral, 30 dias, né, para os seguros, né, que nós chamamos massificados, e para os seguros de grandes riscos, 120 dias, a depender de uma regulação específica que ainda, né, será analisada e eventualmente publicada pela CNSEG. Então, você passa a ter dois prazos bem definidos, né, e, né, esses prazos sempre começam a contar a partir da apresentação dos documentos, né, definidos na apólice, o que também é uma novidade importante, né? O que a lei traz é os documentos necessários para a regulação do sinistro deverão estar definidos já na partida. Então, a apólice já vai trazer ali, ó, quando tiver algum problema, são esses aqui os documentos que o segurado deve apresentar. Então, a partir da apresentação dos documentos, começa a contar o prazo. Então, a coisa toma uma concretude, uma simplicidade, uma clareza que, a meu ver, melhora bastante a relação entre o segurado e o mercado de seguros. Outro elemento que eu acho bastante importante é a definição dos prazos também para liquidação e pagamento. Uma vez definido que tem a cobertura, então você tem também o prazo de 30 dias para pagamento. O projeto traz também alguns outros elementos que são importantes em outras áreas. Ele traz uma definição clara sobre cosseguro, que é um mecanismo também importante do mercado, o cosseguro. Muitas vezes, várias seguradoras fazem uma mesma cobertura, então o projeto deixa bem claro quais são as obrigações de cada seguradora quando isso acontece. Basicamente, o que ela deixa claro é que cada seguradora responde pela parte que lhe cabe daquele cosseguro. Então, isso traz segurança para o segurado, traz clareza na condução de todo o processo. E o projeto, no geral, né, traz outras, né, disposições, mas que são todas nesse sentido de clareza sobre o que está sendo acordado e consequências ao que está sendo acordado, né? Então, por isso que, a meu ver, esse projeto poderia muito bem ser chamado de projeto de proteção do segurado ou de defesa do consumidor de seguros, que lhe estaria muito bem adequado. E, quanto a isso, a total concordância do mercado de seguros não poderia ser diferente. O maior interesse do mercado de seguros é sempre atender às necessidades do segurado e cumprir aquilo que está acordado dentro do contrato de seguros, da apólice de seguros, como é assim chamado no mercado. Bom, eu encerro aqui os meus comentários iniciais e fico à disposição de todos aí, se vocês desejarem fazer perguntas. Não que isso seja um hábito de jornalista, né? Jornalista não gosta muito de fazer pergunta, mas se for o caso, a gente está aqui para responder. Vamos lá, a gente tem aqui a primeira pergunta do Sérgio, do JNS. Boa tarde a todos, boa tarde, Diogo, boa tarde, Alessandro. A minha pergunta é para o Alessandro. Quando vocês falaram que o debate é amplo e transparente, o meu jornal é dirigido aos corretores de seguros, e eu queria saber por que, nesse acordo, os corretores não estavam presentes. Não estavam representados, né? Oi, Sérgio, muito obrigado, viu, pela sua pergunta. Aqui é importante que se fale, né, que historicamente os corretores contribuíram demais para a atual configuração do projeto, e a atual versão, se for comparada com as primeiras versões, você pode
pesquisar ali todo um capítulo inteiro que regulava a corretagem de seguros, toda a modificação daquela regulação, ela veio por conta da ampla participação e oitiva dos corretores de seguro. De resto, toda esta participação, que é histórica e muito bem-vinda, ela em nenhum momento ela está bloqueada no atual momento, muito pelo contrário. O que esta coletiva aqui está precisando, está demonstrando, na verdade, o diálogo com a CNSEG, mas os demais diálogos, eles prosseguem e seguem. Nós temos diálogos com a Fiesp, nós temos diálogo com a CNI, nós estamos amplamente abertos e provocando diálogo com os corretores também. Os corretores são uma parte, caro Sérgio, essencial do nosso mercado de seguros, cerca de 80% a 90%, a depender da forma pela qual nós matematizamos, da distribuição de seguros no Brasil, é feita por corretores. Os corretores, eles são um pedaço da política nacional de acesso aos seguros. Sem corretores, a gente não vai conseguir ampliar a ida do seguro ao seu consumidor. Então, é amplamente importante a participação dos corretores. O projeto já conteve esta participação antes e está aberto para conter depois. Obrigado, Sérgio, pela sua pergunta. Obrigado, Alessandro. Obrigado. Luaico, do Estadão. Do valor econômico, Javier. Ô, Lu, me perdão, agora ela é do valor econômico. Eu conheço o Luaico dos tempos do Estadão. São 20 anos no Estadão. 20 anos no Estadão, eu não perdi. Quando eu saí de Brasília, você ainda estava no Estadão. Bora lá. Então, Luaico, do valor econômico. Eu queria uma dúvida pontual e uma dúvida mais de avaliação. Esses prazos que estão estabelecidos aqui, 30 dias, 120 dias para determinação aí do sinistro e 30 dias para o pagamento. Hoje em dia existe prazo para isso que a gente possa comparar? Essa é a dúvida pontual. E aí a dúvida mais geral, assim, o que vocês destacariam dessa lei como algo benéfico para empresas, para mudar o cenário de contratação de seguro por empresas? Eu não entendi a pergunta, Lu, o finalzinho que você falou, o que seria benéfico para empresas. Segurado empresa. Segurado empresa. Você tem algum ponto aí a destacar? Quer começar, presidente Diogo? Não, fica à vontade, presidente. Tá. Olha, Lu, sobre os prazos que você colocou, nós temos uma disciplina bastante detalhada no capítulo 13º do projeto de lei da regulação e liquidação de sinistros, né? Como o presidente Diogo mencionou, a ideia é que haja clareza quanto aos conteúdos das informações cobradas e prestadas desde o início até o final, e aí nós temos vários prazos também desde o início até o final. Nós temos prazos que regulam a primeira manifestação da seguradora sobre se existe cobertura ou não, o que a gente pode chamar aqui de go, no go, né? Tem ou não. Daqui a pouquinho nós temos prazos regulados que determinam quanto se pode ficar ao todo na regulação de sinistro. Depois do momento de realizada a liquidação de sinistro, nós temos prazo também determinado em lei que afirma quanto é o máximo que se pode levar para fazer o pagamento final, ou seja, na verdade, uma disciplina muito detalhada, eu diria, tanto na sua arquitetura geral, de buscar clareza quanto aos conteúdos, quanto clareza quanto aos prazos e detalhando que prazos são esses ao longo de todo o procedimento. Com essa clareza, Lu, certamente um consumidor de seguros, seja ele pequeno ou seja ele grande, quando ele ler o artigo, ele vai saber onde ele está entrando. E mais ainda, olha o benefício que isto é para a empresa seguradora. Ela vai saber exatamente quando é que ela tem que começar, quando é que ela pode terminar, como é que ela vai se relacionar ao longo de todo este processo com o seu consumidor.
como lá para frente o ranking da SUSEP vai ser retrabalhado, vai ser algo que nós gostaríamos que tivesse muito destaque, imagina só para esta seguradora ela ser muito bem avaliada, porque em todos os momentos desse prazo ela sempre cumpriu adequadamente os prazos. Então, e com isso eu já vou emendar na sua segunda pergunta. Quais os benefícios para as empresas? Olha, eu diria de tudo que eu ouço quando eu converso com meus clientes, meus ex-clientes, né? Porque agora eu não tenho cliente, né? Agora eu estou como servidor público. Meus ex-clientes sempre falaram uma coisa uníssona, né? Aquilo que mais nós precisamos é clareza, mesmo quando seja uma resposta contrária a nós. Nós precisamos ter certezas para organizar os nossos fluxos internos e as nossas decisões de investir ou não investir. Nesse exemplo que você deu na sua primeira pergunta, eu diria que contém a resposta da segunda pergunta. Um procedimento de regulação de sinistro, no qual se sabe desde o começo quais informações têm que ser prestadas, porque elas serão cobradas no final, né? Então, ó, a seguradora pergunta, o segurado tem a obrigação de prestar informação, e o segurado vai ser cobrado desses documentos depois. E isso tudo cadenciado em prazos que são claros para todo mundo, isto é um tremendo ganho para os gestores desta contratação de seguro dentro das grandes empresas seguradas. Eles, portanto, eu vou te dar um exemplo prático. Quando acontecer o sinistro, eles saberão, na somatória de todos esses prazos, eles saberão o prazo limite onde eles terão ou não o recebimento dessa indenização. E, portanto, eles poderão falar para os seus investidores, olha, daqui a tanto tempo nós teremos a primeira resposta, daqui a tantos dias nós teremos a segunda e assim por diante. Então, os próprios investidores das empresas seguradas, eles também poderão ser informados passo a passo. Nós estamos falando de algumas empresas para as quais um determinado sinistro é um fato relevante a ser informado em bolsa. Então, veja, se explodiu uma determinada caldeira, se paralisou uma determinada linha de produção, se uma determinada safra foi inviabilizada, isto, via de regra, são fatos relevantes a serem informados aos investidores em bolsa. Com a atual disciplina jurídica proposta, os segurados conseguirão informar isso com muita precisão. É assim que eu te responderia os seus questionamentos, Lu. Muito obrigado. Bom, se me permite só uma complementação, Luca, para melhor compreensão, esse projeto ele se aplica igualmente a todos os contratos de seguro, pessoas físicas ou jurídicas, né, pequenos riscos, que no mercado é chamado de massificados, ou grandes riscos. Então, esse projeto beneficia diretamente as empresas que normalmente fazem parte desse grupo que a gente chama de grandes riscos, né, se beneficiando de todas essas disciplinas que estão no PL. Então, é um projeto que beneficia objetivamente, diretamente essas empresas em todos esses aspectos. Pergunta do Matheus Piovizana, agora sim, Estadão. Isso. Tudo bem, gente? Obrigada aí mais uma vez. Tem duas perguntas aqui. Primeiro, a gente sabe que o setor de seguros, as seguradoras, tinham algumas críticas à primeira versão do PL. Primeira não, mas a versão que foi desengavetada nesse ano, porque tinha uma percepção de que ela retrocedia em alguns pontos, que a própria SUSEP tinha feito mudanças regulatórias ao longo dos últimos anos para ficar menos, assim, digamos, prescritiva, menos preto no branco em algumas coisas que eram mais subjetivas, digamos assim, no mercado, acho que principalmente em grandes riscos. Eu queria entender como é que se vocês da CNSEG especificamente entendem que esses pontos eles foram totalmente resolvidos por essa nova versão. Não, acho que era isso mesmo. Então, qualquer coisa eu volto aqui depois. Bom, eu estou entendendo que a pergunta é para mim, então, né, Matheus? Exato. Sim, Matheus, havia grande preocupação com algumas matérias que estavam no projeto. E, de novo, aqui queria reconhecer e agradecer a postura da SUSEP e do Ministério em ouvir o mercado e buscar compreender, né, por que esses temas causavam incômodo. Eu vou te dar dois exemplos que, né, foram atendidos aqui. O primeiro era a aprovação de produtos pela SUSEP, né, que era uma prática do mercado
né, há 20, 30 anos atrás. Então, todo novo produto que uma seguradora quisesse lançar, por exemplo, o cara agora quer fazer seguro de bicicleta. Então, ele tinha que mandar, né, nota técnica atuarial, condições gerais, condições específicas, mandar tudo para a SUSEP autorizar e tal. Né? Isso foi sendo modificado e simplificado ao longo do tempo, né? Então, ainda, né, as empresas têm que fazer o depósito dessas coisas na SUSEP, mas não precisa ter a autorização da SUSEP para comercializar. Como, né, todos aqui acompanham o mercado, tem visto que nós temos muitas novas seguradoras, tem muito produto sendo lançado todo dia, e isso inviabilizaria completamente o desenvolvimento e a inovação no mercado. Né? E isso foi retirado do projeto, né, a partir dessas discussões que nós tivemos. Outro exemplo, a aprovação de venda de carteira. Né? A gente acabou de ter aí uma grande operação, né? O mercado todo divulgou, não vou aqui ficar citando o nome de empresas, mas a versão anterior do projeto exigia que uma operação desse tipo tivesse autorização de todos os segurados. Isso foi alterado no projeto, dizendo que tem que ter autorização da SUSEP. Né? Então, volta para uma seara regulatória que é funcional. Isso atende o mercado, funciona como já, né, tem funcionado bem, né, e, ao mesmo tempo, garante a segurança dos segurados, uma vez que o órgão regulador vai olhar e vai ver se quem está comprando, se quem está vendendo, se está todo mundo com uma saúde financeira adequada, se aquilo não vai ser uma transação que vai, eventualmente, descumprir a regulação ou algum elemento do contrato. Então, dois exemplos aqui, né, apenas para demonstrar objetivamente como foi esse processo de discussão e como ele evoluiu, tornando o projeto muito melhor do que tinha na versão. E não é uma crítica a quem trabalhou no projeto em 2017, era outro mundo, era um mundo antes da pandemia, antes de coletivas virtuais. Eu fiz muita coletiva antes de 2017, nunca tinha feito virtual. Então, assim, a gente está vivendo um mundo muito mais dinâmico, com muito mais tecnologia. A gente precisou adaptar o projeto para esse mundo mais ágil, mais flexível que a gente vive hoje. Só para complementar, a segunda pergunta desculpa, mas esse diálogo entre CNSEG, SUSEP, Fazenda, para que a nova versão acontecesse, ele começou antes ou depois da Fazenda incluir o apoio ao PLC naquele pacote de medidas para o crédito e para a economia que foi Isso foi feito lá em março, né? Então, a partir dali, a gente começou as discussões. Entendido, obrigado. A pergunta agora é do Gustavo Doria, do CQCS. É isso mesmo, Gustavo? Sou eu mesmo, só um minuto Uhum. aqui. Bora lá. Cheguei! Primeiro, eu queria dizer que o mercado está muito bem servido de lideranças, que poder estar num encontro como esse aqui hoje, eu poderia dizer que seria um sonho de consumo para quem ama o Instituto Seguro. Então, quero parabenizar as duas entidades, a CNSEG e a Superintendência de Seguros Privados, especialmente os seus líderes, que encontram maneira de fazer com que a democracia trabalhe em prol do consumidor final, porque, no final das contas, o mercado existe por causa deles. A SUSEP está aí para guardar e nós estamos aqui para proteger, né, Diogo? É isso aí. Então, primeiro, parabéns. Sério, eu me emociono muito em estar vivendo um momento dessa maturidade, né, política do setor. O que é que muda no COSeguro, Diogo? Conta para a gente um pouco. Desculpa, eu não entendi. O que é que muda no COSeguro? Na verdade, hoje nós não temos uma legislação sobre COSeguro e havia aconteceram alguns problemas, né, em que uma seguradora, por exemplo, tinha uma parte muito pequena do risco, né, e aí repassava todo o risco para uma segunda seguradora, né, e quando tinha um sinistro, ela chegava para o segurado e falava assim, olha, deixa eu te falar, mas na verdade esse risco é 99% coberto por uma outra seguradora. Então, o que o PL está dizendo é as co-seguradoras devem estar todas
identificadas e informadas ao segurado desde a partida. Cada uma delas deve ser assignada a sua participação no risco e, em caso de sinistro, cada uma delas responde exatamente pela sua participação no risco. Em grande medida, né, é a prática corrente de mercado regular, né, digamos assim, é uma prática normal. O mercado hoje funciona basicamente assim, mas a lei traz, digamos assim, uma disciplina mais firme, de novo, no sentido de proteger o segurado. Né? Mas, pegando uma carona, desculpe, eu trabalhei muito tempo com COSEGUR em mesa de COSEGUR e a dúvida que fica, existe uma linha de pensamento que segue o líder, né? O líder determina, as outras têm que seguir, ou um risco que tenha várias seguradoras, vão ter vários processos de liquidação paralelos. Exatamente. Isso também é uma disciplina que ficou clara no projeto. Cada seguradora vai responder individualmente, no entanto, em um único processo onde todos os outros são apensados. Né? Então, vai ter... O segurado não precisa entrar com... acompanhar e diligenciar 20 processos. Todos os processos vão estar pensados. Ele segue através do líder. O líder Isso, mas veja bem, ele não pega através do líder. O líder responde pela parte dele no processo. Né? No entanto, os outros vão acompanhar a mesma decisão daquele processo, porque não poderia ser diferente. Né? O mesmo risco, a mesma apólice, o mesmo sinistro, seria algo impensável que houvesse decisões diferentes. Então, assim, são processos apensados, né, que vão tramitar conjuntamente, mas que cada seguradora responde, né, pela sua responsabilidade dentro daquela apólice com o COSEGUR. A última pergunta complementar, só vai ficar claro que esse é um tema que abrange muitos contratos de seguros, né? Então, sim. Então, só para entender, o processo de liquidação ele é um só, feito pela líder, né? Mas cada seguradora paga o seu separado, não paga o seu separado. Paga o seu separado e responde em caso de mora, em caso de tudo, separadamente. Né? Tá. Mas o processo administrativo de liquidação é um único, o capitaneado pela líder. Gustavo, para te clarear, o artigo 36 fala o seguinte: a cosseguradora líder administra o cosseguro, representando as demais na formação e na execução do contrato e as substitui, ativa ou passivamente, nas arbitragens e processos judiciais. E aí o parágrafo 1º segue. Quando a ação for proposta apenas contra a líder, essa deverá, no prazo de sua resposta, comunicar a existência do cosseguro e promover a notificação judicial ou extrajudicial das cosseguradoras. A disciplina segue e ela é mais detalhista, mas isso que o presidente Diogo colocou, eu acho que é a mensagem central, né? A cosseguradora líder é aquela que vai adiante, recebe, representa, mas o dever principal é o de informar a existência do cosseguro. Eu acho que essa é a disciplina geral, que daqui a pouquinho vai se detalhando nos demais parágrafos. Isso clareia muito. É fundamental que nós tenhamos chegado no estádio onde isso está claro para o consumidor, para a sociedade e para o corretor de seguros. Só para completar a leitura aqui, Gustavo, o parágrafo 2º fala: a sentença proferida contra a líder fará coisa julgada em relação às demais, que serão executadas nos mesmos autos. Parágrafo 3º. Não há solidariedade entre as cosseguradoras, arcando cada uma exclusivamente com a sua cota de garantia, salvo previsão contratual diversa. Então, assim, ficou muito claro, né, o rito processual e as obrigações individuais de cada cosseguradora, o que traz segurança para as seguradoras e para os segurados. E que vira um processo de regulamentação da essência do cosseguro, que nada mais é do que a gente está falando aqui. Exatamente. Gol de placa. Exatamente. Pode seguir aqui? Gratidão. Boa, gratidão. Obrigado. Carla, muito bom te ver. Saudade. Pergunta da Nicole Fraga, da Policy. Bom, boa tarde, gente. É um prazer estar aqui nessa coletiva. A minha pergunta é o seguinte: qual que é a expectativa, né, de vocês para aprovação desse IPLC? Como é que está no momento? E se após aprovado, se vocês já têm uma estratégia de comunicação para comunicar, não só para o mercado, mas principalmente para o consumidor de seguros, essas mudanças, né, que
como vocês estão falando aqui, vão trazer tantos benefícios para o segurado e que o objetivo principal aqui é aumentar a população protegida no Brasil. Muito obrigada, Nicole. O que eu diria sobre a aprovação é que foi enviado agora para o parlamento, está com um senador, enfim, que é uma das figuras mais experientes de todo o nosso parlamento, o senador Jader, um senador com, enfim, grande cultura pessoal, grande capacidade de articulação no parlamento. Então, todas as expectativas é que tenha uma emissão do relatório do senador a mais rápida possível e também uma tramitação muito rápida, principalmente depois desse amplo consenso que se obtém com um diploma tão importante. Aliás, eu diria, um consenso justamente porque o assunto é tão importante. Então, a tendência é que o parlamento olhe isso e busque ser célere. Só que quem decide a velocidade no nosso sistema de organização dos poderes é o parlamento. Então, nós temos pleno respeito pela agenda que o parlamento emite e pela velocidade com a qual o parlamento imprime aos seus projetos. Nós vivemos num regime no qual a separação de poderes e a divisão funcional de poderes, ela não só existe, ela é muito bem-vinda. Então, da parte da SUSEP, há muito respeito pela velocidade com a qual o parlamento decidir imprimir a este projeto. Nós temos uma boa expectativa, uma excelente expectativa, mas nós temos que respeitar certamente a deliberação do parlamento. A segunda perna da sua pergunta é sobre comunicação. A comunicação, como nós colocamos no começo, ela se insere nesta política mais ampla, que é a política nacional de acesso ao seguro. Nós temos que comunicar não só este projeto. Olha, nós temos... A CNSEG lançou no seu plano de desenvolvimento do mercado de seguros uma série de proposituras legislativas. Todas essas devem ser amplamente debatidas e, quando aprovadas, elas todas têm que ser amplamente comunicadas. A SUSEP, ela tem um manancial de normas que estão chegando a todo tempo. Todas essas normas, elas têm que ser amplamente divulgadas, né? Então, assim, a comunicação não é só para esse projeto. A comunicação, ela é um pilar da política nacional de acesso ao seguro. Presidente Diogo, se tiver algo com que complementar. Obrigado, Alessandro. Eu vou me ater mais à questão da comunicação, uma vez que a parte legislativa aí eu deixo com o Alessandro e com os agentes do governo para tratar. Sobre a comunicação, objetivamente, sim, nós temos a intenção de fazer uma divulgação específica sobre esse projeto, que, aliás, já começa com essa coletiva aqui, já é parte dessa estratégia, e assim que for aprovado, nós faremos também um trabalho de comunicação para as empresas e para os segurados, nesse sentido de esclarecimento da população, de levar mais informação, conhecimento sobre as regras do seguro, que, de novo, está totalmente alinhado com as nossas diretrizes e estratégias presentes no PDMS. Então, a gente já está fazendo isso permanentemente, e uma matéria dessa relevância não poderia passar desapercebida. Nós temos que ter uma boa campanha de divulgação disso para os segurados e para as seguradoras. Pergunta da nossa querida representante do setor, Denise Bueno. Olha, a Denise já virou representante do setor, Obrigada por isso. Então, o que eu queria... Agora eu fiquei com medo de perder meu emprego, viu, Denise? Sim, muito. Não tenho, viu? É música para os nossos ouvidos quando eles falam em estratégia de comunicação, né, Denise? Você é extremamente amado pelo mercado de seguros, como nunca foi a CNSEG até hoje. Enfim, eu imagino que vocês já fizeram um estudo de impacto dessas medidas, né? Não só esses impactos, essas coisas que vocês estão projetando, assim, lá para 2030, que vai crescer, que não vai crescer. Agora, assim, que nem o Open Insurance, sabe? Custar caro, o que eu vou ter que fazer, como as seguradoras vão ter que se ajustar, qual o prazo que as seguradoras vão ter que se ajustar a isso. Os resseguradores estão dizendo que talvez até vão embora do país. Então, eu queria entender um pouquinho essa história, esses impactos, se vocês fizerem esses estudos de impacto e quais são esses impactos. Obrigado, Denise. Olha, primeiro, esse projeto tem uma tramitação longa
e diversos nódulos dele vêm para resolver um amplo sintoma de litigiosidade que nós temos no país, né? O Brasil é um país no qual nós temos alguns setores que passam por ampla litigiosidade, no qual consumidores têm reclamações de alguns setores mais do que de outros. E o que é que resolve litigiosidade, Denise? Litigiosidade se resolve com clareza. Então, quando nós colocamos clareza do início ao fim de uma série de pontos nodulares da contratação de seguro, certamente o impacto será o mais adequado possível. E as leis, além delas serem promulgadas, elas têm que ser acompanhadas no tempo. É por isso que nós temos um amplo diálogo também profícuo a partir deste ano, pensado com, por exemplo, o STJ e tribunais para serem desenvolvidas dentro da SUSEP as métricas pelas quais nós poderemos avaliar a diminuição da litigiosidade. Um mercado de seguros com falta de clareza, ele tem um impacto, alta litigiosidade. Um diploma que regule o seguro com muita clareza tem outro impacto, diminuição na litigiosidade. Só que isso não pode ser só de saída, ou as premissas da clareza como trazendo diminuição da litigiosidade. Os desenvolvimentos e acompanhamentos destes efeitos, eles têm que ser no tempo, muito especificadamente. É por isso que nós, na SUSEP, temos todo o acompanhamento dos impactos da regulação. Ali nós temos o plano de regulação da SUSEP, ele é paulatinamente revisto, e certamente o bom acompanhamento dessa norma é um dos objetos que advirão ao longo deste próximo passo. Obrigado, Denise. Alessandro, se me permite aqui, vou ser um pouco mais objetivo, né, dada a minha condição de poder fazer isso. Esse projeto se insere dentro dessas metas, desses objetivos mais gerais, Denise, faz parte, né, é um passo em direção a esses objetivos gerais, mas é praticamente impossível fazer uma estimativa séria, né? A gente poderia aqui inventar um número qualquer, mas uma estimativa séria dos impactos em curto prazo não é possível, porque ele está mexendo em coisas que fazem parte da base da relação, né, de contrato do seguro. Né, isso vai ter um impacto de longo prazo, mas é muito difícil você estimar isso de maneira séria. Qualquer um pode sentar e inventar um número lá e divulgar, mas assim, botar isso dentro de um modelo econométrico, calcular a elasticidade, falar assim, ó, isso aqui vai aumentar 1% a venda de seguro, é praticamente impossível, tá? E você mencionou a questão do resseguro. Eu também acho que merece uma leitura melhor e uma interpretação mais adequada do texto. O que ficou no texto é uma relação do resseguro quando há cumprimento do contrato de seguro depender do cumprimento do contrato de resseguro. O que acontece raras vezes, né, em casos muito especiais, muito específicos, né? E aí ele disciplina, né, a utilização, né, da legislação brasileira e da arbitragem no Brasil para dirimir as eventuais dúvidas. Então, eu acho que o projeto, nesse aspecto, também está bastante bem delimitado e, de forma alguma, eu acredito que vai ter, né, resseguro saindo do Brasil. E, bom, aqui já vou me antecipar um pouco. O Alessandro mencionou isso na fala dele, né? E do outro lado, o que o governo está apresentando é a ideia de aí sim ter uma disciplina, né, um outro tratamento para atrair o resseguro para o Brasil, que eu acho que aí sim a gente vai dar o passo positivo de criar as condições para ter cada vez mais resseguro no Brasil, cada vez mais capital no Brasil, mais capacidade técnica de análise de resseguro no Brasil. Para cumprir o tempo aqui, estritamente como pontuou o nosso presidente Alessandro Serafim Ottaviani, eu vou dar a última pergunta aqui para o William, do Universo do Seguro.
Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Pergunta direcionada ao superintendente Alessandro, então, especialmente sobre a questão de comparação ao que existe hoje de normativo, de regulamentação, né? Aprovado o PL dessa forma, como ele está proposto, quais os principais impactos diretos no ecossistema? Existe ainda alguma expectativa de ajuste, superintendente? Sobre ajustes, como eu coloquei anteriormente, né? O projeto ele foi muito conversado e muito dialogado, mas nós vivemos numa democracia constitucionalmente organizada e quem tem a palavra sobre o texto na próxima fase da sua tramitação é o parlamento. Então, eu gosto muito aqui da figura da fala do ex-ministro do STF, Celso de Mello, mas também é o que o Marco Aurélio Mello falava, que é a contenção e a humildade perante os poderes. Então, o que nós fizemos foi a apresentação de um texto com muito diálogo, mas agora ele está no parlamento, e o parlamento é um poder da República, com dignidade própria e com senadores com alta capacidade para fazer o seu trabalho. Então, se eles houverem por bem realizar ajustes, é da competência normativa deles. Então, essa é a primeira afirmativa. A segunda, você pergunta sobre principais modificações, né? Eu diria, para tentar resumir em uma expressão a principal modificação, eu diria que o projeto busca uma modificação de cultura no mercado, né? Cultura entre seguradores e segurados, é uma modificação na cultura entre os vários agentes. E qual é esta modificação de cultura? É a modificação da cultura da clareza. Não que antes não tinha clareza, é que talvez a clareza que nós tínhamos antes não é mais a clareza que os tempos atuais demandam. Como o presidente Diogo colocou, hoje nós temos uma sociedade na qual a informação ela circula de maneira muito mais rápida, ela é muito mais acessível. Então veja só, na outra ponta, um segurado que recebe de saída um questionário muito detalhado e ele tem essa determinação de clareza de apresentação para a seguradora, ele está indo para um outro patamar cultural naquele mercado. Ele está agora se cobrando ser muito mais responsivo perante a sua seguradora. Na outra ponta, o segurador também, que recebe informações com tanto mais detalhe do que ele recebia antes, ele está adstrito à disciplina dos prazos de regulação de sinistro que agora existem. Ou seja, certamente aqui nós temos uma modificação cultural, tanto num ponto quanto no outro da relação. E esta modificação estrutural de cultura é para gerar mais confiança, para gerar mais contratação, para que nós consigamos atingir o ambicioso plano de aumento de mercado dos seguros, que é da CNSEG, mas não só da CNSEG, é da SUSEP, é de diversos outros polos do Estado brasileiro, eu diria que é da sociedade brasileira como um todo. O aumento do acesso ao seguro no Brasil é um projeto nacional. O Brasil tem que pensar grande, porque nós somos um país grande, e um país grande tem que ter um mercado de seguros grande, para proteger com grande qualidade a sua população. Eu diria que é esse o signo pelo qual este projeto pode e deve ser lido. Eu só queria trazer uma informação que a Denise perguntou isso rapidamente, eu acabei esquecendo de responder, que é o prazo de adaptação. O projeto de lei prevê que, após aprovada a lei, ela entre em vigor 1 ano após a data da sua publicação. Então, todo o mercado vai ter aí 1 ano para se adaptar às disciplinas dessa lei, tá ok? E se me permitem, últimos 10 segundos aqui, antes da gente encerrar, Carlos, eu sei que você é hiper pontual e eu já estou atrasado para uma outra reunião também. A Denise falou dos resseguradores, é de todo o interesse da SUSEP e do Ministério da Fazenda aprofundar uma agenda de diálogo que nós já temos aberta para equalizar as condições tributárias, para que o mercado nacional seja mais benéfico, mais atraente aos resseguradores, para que eles não precisem competir aqui em condições adversas, para que eles tenham essa equalização tributária e, portanto, que eles possam se associar aos nossos seguradores aqui para ampliar a base
da nossa oferta de seguro e resseguro no país. Então, essa agenda já existe, já está dinamicamente em processo, e agora nós temos que concluí-la. Essa é a demanda, na verdade, do ministro, vamos correr para concluir isso, porque nós queremos um mercado de resseguro aqui no Brasil mais pujante ainda do que o que ele já é. Certo? Todo mundo satisfeito? Tá bem. Primeiro que eu só antes de me despedir aqui, de agradecer também a presença do Diogo e do Alessandro, eu queria apresentar aqui na tela o nosso novo gerente de comunicação, o Clóvis. Ele se juntou hoje ao time e vai ficar nesse atendimento à imprensa, vai falar com vocês aí no dia a dia. Ele entra no lugar da Neide, a Neide foi para a FENACAP, e o Clóvis está aqui na tela, e é o novo gerente de comunicação, então, tá? Vem aqui para ser meu braço direito. Pois peguem os contatos aqui com ele. Sei por que o Clóvis está fazendo cara de mal aí, mas o Clóvis é bem bonzinho, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Tem cara de mal, mas é gente boníssima. Aqui eu só tenho gente bacana na comunicação. Gente, então... Carlos, obrigado, viu? Abraço, Alessandro. Obrigadíssimo. Obrigada a todos. Pessoal. Tchau, obrigada. A gente vai disponibilizar